Reflexão bíblica. O amor de Deus. O amor de Deus é um amor perfeito e sem condições. Você consegue imaginar um amor assim? Seu amor dura para sempre e não se concentra em quem você é ou no que faz. O amor que Deus tem por você é indestrutível, nem você mesmo pode apagá-lo. É assim tão maravilhoso o amor de Deus. O amor de Deus é infinito, nunca terá fim. Não há nada que você possa fazer para que Ele deixe de lhe amar ou para que Ele lhe ame menos. Quer você goste, quer não, Deus lhe ama e quer seu bem. Mas o pecado é um problema sério. Deus odeia o pecado e não o tolera. Nossos pecados são como uma barreira entre nós e Deus. O amor de Deus por nós continua a existir, apenas não o conseguimos receber, por causa de nossos pecados. Foi por isso que Deus enviou Jesus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5 versículo 8. O amor de Deus é mais forte que o pecado. Em Jesus, o pecado é como uma represa destruída pela força do rio de amor de Deus. Jesus levou nossos pecados na cruz, para que o amor de Deus transbordasse sobre nós, por sua graça. Agora, qualquer pessoa pode ser inundada pelo amor de Deus, mesmo sendo o pior dos pecadores. Basta crer. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5 versículos 20 a 21. Quando reconhecemos nossos pecados, nos arrependemos deles e cremos que Jesus nos salvou, o passado é apagado pela correnteza do amor de Deus. Seu amor nos purifica e enche. Já não há lugar para o pecado em meio a tanto amor. E não é porque nós merecemos. É porque o amor de Deus é incondicional. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8 versículos 38 a 39. 3 personagens bíblicos que experimentaram o amor de Deus. 1. Pedro. 2. A mulher samaritana. 3. Paulo. 1. Pedro. Pedro foi um dos discípulos de Jesus e é lembrado por diversas coisas, principalmente pela sua impetuosidade. Ele ousou pular na água e tentar caminhar para chegar onde Jesus estava. Além disso, quando Jesus disse que a hora da sua morte se aproximava, Pedro declarou que estava disposto a ir com Jesus para a prisão e até a morte. No entanto, ao chegar o momento da verdade, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes seguidas, exatamente como Jesus havia profetizado. Mas esse não foi o fim da história de Pedro com Jesus. Certa manhã, após sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos enquanto eles pescavam. Depois de comerem algo juntos, Jesus conversou com Pedro. Durante a conversa, Jesus fez 3 perguntas a Pedro. Versículo 15, parte B. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão,
filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. João 21 versículos 15, parte B, ao versículo 17. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Ali Jesus lhe pediu que afirmasse 3 vezes o seu amor por ele, e deu a ele um encargo, confirmando seu chamado. Cada declaração de amor a Jesus mostrava o triunfo do amor. O grande erro cometido por Pedro, ao negar Jesus 3 vezes, foi coberto e perdoado, graças ao enorme amor de Deus por ele. E Pedro recebeu a comissão de continuar apacentando as ovelhas do Senhor. 2. A mulher samaritana. Quando Jesus e a mulher samaritana se encontraram em um poço, Jesus mostrou que sabia tudo sobre o passado tumultuado dela. Desde o início ela ficou muito surpresa por Jesus ter falado com ela. Os samaritanos e os judeus não tinham muita simpatia uns pelos outros naquela época. Além disso, ela não tinha uma boa reputação. Enfim, Jesus pediu um pouco de água para ela e foi assim que começou a conversa entre eles. Jesus contou detalhes do passado dela e ela percebeu que ele não era uma pessoa como qualquer outra. A conversa mudou para o reino espiritual, pois Jesus ansiava que ela recebesse a salvação de sua alma. Em determinado momento da conversa, ela mencionou o tão esperado Messias, dizendo: quando ele vier, nos explicará todas as coisas. João 4 versículo 25, parte B. Naquele momento, Jesus lhe revelou que ele era o Messias. A conversa que ela teve com Jesus foi cheia de aceitação e amor. Em momento nenhum Jesus a condenou pelos seus pecados. Ele lhe lembrou o que ela havia vivido até aquele momento e apresentou-se a ela como o Messias, aquele que poderia ajudá-la a compreender e receber o amor de Deus. Os discípulos de Jesus chegaram naquele momento. A mulher foi até a cidade e conversou com o povo sobre o que havia acontecido com ela. Ela disse àqueles que encontrou no caminho: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? João 4 versículo 29. A história não termina aí. A mulher ficou tão chocada com o encontro com Jesus que deu testemunho dele. O resultado? Muitos samaritanos acreditaram em Jesus graças ao testemunho da mulher samaritana, que não se sentiu julgada, mas aceita e amada por Jesus. 3. Paulo. Antes de seu encontro com Deus, Paulo era um judeu fariseu praticante e muito zeloso por sua fé. Ele era tão zeloso que se dedicou a perseguir os cristãos. Porém, para Deus não existem casos impossíveis, e na sua grande misericórdia, ele decidiu revelar-se a Saulo. Saulo estava a caminho de Damasco e levava cartas autorizando-o a perseguir os cristãos daquela cidade. Deus tinha outro plano e, no caminho, uma luz do céu brilhou e Saulo caiu no chão. Naquele momento, ele ouviu uma voz do céu lhe perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Foi a voz de Jesus. Tanto Saulo como seus companheiros ficaram muito surpresos quando ouviram a voz. Saulo ficou cego, então eles o ajudaram a levantar-se e o levaram para Damasco. Uma vez lá, Deus enviou Ananias para ir até Saulo para orar por ele e conversar. Saulo foi curado da cegueira, foi batizado e cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento, aquele que tinha sido o perseguidor dos cristãos tornou-se uma testemunha fiel do poder e do amor de Deus. Deus não apenas perdoou e amou a Paulo, mas também lhe deu um grande encargo. Deus o chamou para testemunhar sobre ele onde quer que o enviasse. Estes são alguns exemplos do amor manifestado por parte do Eterno a nós, pecadores.
O Eterno não leva em conta os danos que causamos a nós mesmos, Ele leva sim em conta o quanto estamos fazendo para largarmos nossos pecados que por ora estejamos cometendo. Desde que nos arrependamos e deixemos de lado nossas faltas, Ele estará sempre de braços abertos à nossa espera. Pode alguém ter amor semelhante a esse? Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus estejam sobre nossas famílias.